capítulo 4, a partir do verso de número 1. Diz assim o texto. Nós não projetamos no telão para motivar você a trazer a sua Bíblia, e usamos a Nova Versão Internacional nessa igreja. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a palavra do Senhor, irmãos, e por ela damos graças a Deus. Vamos chamar as crianças e vamos orar por elas. Os pais estendam as suas mãos sobre os seus filhos. Senhor, abençoamos os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. E te pedimos que o Senhor nos ajude a educá-los com sabedoria e a criar ambientes saudáveis e sadios para que eles se desenvolvam, e vendo relação de marido e esposa, possam discernir também o amor de Cristo pela sua igreja, sabendo que isso é um mistério, mas que em nós eles vejam a Jesus, e que sejamos os seus principais mestres, não delegando nem à escola, nem à igreja a tarefa que tu mesmo nos confiastes, pois os filhos são a herança do Senhor. Nós os abençoamos em nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, e o povo do Senhor diga amém. Aleluia. Podeis assentar, vamos ter mais um cântico. Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras
usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem olhar por mim. Espírito Santo, ore por mim, ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. O meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. O meu coração, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. O meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Aleluia. Quantos creem que o seu clamor está subindo? Digam amém. Aleluia. Quem vive contente com pouco, possui todas as coisas. Frase de Buleó, na sua epístola 5ª. Recentemente eu li uma crônica de Luiz Fernando Veríssimo, onde ele descreve com aquela habilidade que lhe é peculiar as frustrações que nós experimentamos diante das inúmeras alternativas e possibilidades que a vida nos apresenta. E Veríssimo afirma assim, que frequentemente as pessoas perguntam com uma forte dose de frustração: por que eu não aceitei aquele convite? Por que não mudei para aquela cidade? Por que não fiz vestibular para medicina? Aliás, hoje estamos aqui com muitas ausências porque está tendo um concurso, né, dos TJ. Por que não casei?
com aquela pessoa. E a leitura me fez pensar e considerar no quanto a vida é fragmentada, rompida, por causa de decepções, desilusões que nós sofremos. Ao lamentar essas escolhas erradas, oportunidades perdidas, experiências que tivemos, ou até mesmo aquelas que nós evitamos ter, rompemos com a história e criamos um processo descontinuado em nossas narrativas pessoais, que acaba comprometendo o nosso crescimento e o nosso amadurecimento. Eu percebi também que esse comportamento gera uma insegurança, um despreparo tal em relação à vida, que tem se tornado frequente o fato de encontrar indivíduos adultos que possuem atitudes e posturas compatíveis com os adolescentes. Gente amedrontada, inconstante, vivendo à base de emoções, fazendo escolhas por sentimentos, totalmente incapacitadas para os desafios da existência. Bem citou Ford quando disse: há mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam. Na prática do aconselhamento pastoral, onde praticamente todos os dias tenho atendido pessoas, vejo que é muito comum entre a maioria delas a vontade de esquecer aquilo que de alguma forma provocou lembranças desagradáveis. Todos procuram, utilizando mecanismos que compreendem desde a terapia até o ativismo, uma forma de apagar da memória as escolhas erradas e as experiências trágicas e traumáticas que tiveram. A verdade é que gabinetes pastorais tão raros têm se tornado um depósito de amarguras e de frustrações. Pessoas que foram traídas, abusadas, abandonadas, que fizeram escolhas terríveis, pessoas que mentem e muitas outras questões que produzem uma geração com uma psique adoecida, com os cômodos de suas almas cobertos de sombras e cinzas, de silêncio e solidão. Muitos, se fosse possível, deletariam em definitivo do livro de suas histórias existenciais esses tantos episódios que tatuaram a alma com os signos da dor. Mas a questão, na verdade, é que a trajetória de cada um de nós é escrita a partir desses matizes. Ignorá-los, tentar apagá-los, não fará deles uma realidade menos presente. Embora os estudiosos do comportamento definam o terreno das frustrações como sendo vasto, incluindo todos os tipos de dificuldades que o ser humano está sujeito, sabe-se que no âmago de cada frustração encontra-se uma estrutura fundamental: o choque entre um desejo ou prazer e uma realidade imutável. A vida baseada no prazer é a vida no estado da arte. Um filósofo grego chamado Epicuro trata muito dessa questão. Para ele, o prazer é o princípio e o fim da vida feliz. E eu fico pensando que nos nossos dias, na sociedade pós-moderna, Epicuro provavelmente seria um intelectual de sucesso, conceituado. Seus livros estariam aí entre os best-sellers de autoajuda. Parece surreal, mas hoje a maioria das pessoas vive essa tirania da felicidade. Ressuscitaram os epicuristas. Eles me dizem assim: pastor, eu me casei para ser feliz. E eu pergunto: e se deixar de ser feliz, faz o quê? Aí eles respondem: separa. O outro me diz assim, que não está sendo feliz com aquilo que está fazendo no trabalho.
O outro diz assim: ou eu cuido dos meus filhos, ou eu deixo os meus projetos pessoais. E como é que eu faço para ser feliz? O prazer para muitos virou um fim em si mesmo, sem o qual a vida é apenas tolice. E na busca dessa pretensa felicidade vale tudo: ser desleal, esquecer a família, flexibilizar valores, usar pessoas, mentir e por aí vai. E eu fico me perguntando: será que dá para ser feliz mesmo dessa forma? O que tenho visto é que esse estado de existir, focado apenas na busca do prazer e da felicidade, associado à volatilidade e futilidade de consumo de bens, desenvolve nas pessoas uma pressão tal que não raras vezes as leva à fadiga física, moral e até espiritual. Nós complexificamos demais as coisas. Ser feliz no nosso tempo exige um sem número de pseudo-necessidades atendidas. É por isso que Mark Twain afirma: já enfrentei muitas dificuldades em minha vida. A maioria delas, todavia, nunca existiu. Não é de admirar que vivamos no tempo das doenças psicossomáticas, das depressões. Nós somos a sociedade do medo, das ansiedades, das fobias e inseguranças. Esse estilo de vida dilui a substância interior das pessoas, como se toda a essência fosse transformada numa pasta. É a degeneração do ser, é o câncer da alma, como dizem os psicólogos. E isso, meus irmãos, destrói o ser humano. Essa manhã eu queria falar um pouco sobre a possibilidade de nós sermos felizes com muito pouco. E isso a partir da ótica das Escrituras, pois não há outra proposta no Evangelho que não seja viver com contentamento. Na mensagem de hoje, vamos analisar a vida de um homem que tinha todos os motivos para se tornar alguém profundamente frustrado e amargurado. Contudo, o que ele acaba nos ensinando é que as dores e perdas da vida são, na verdade, a argamassa existencial para construir em nós um ser melhor. Nossa mensagem se chama Aprendendo a Ser Feliz com Pouco. Mas eu não quero avançar sem convidar você a um momento de oração. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, o sábio diz que o simples é o contrário do fácil. E os melhores perfumes estão nos menores frascos. Por isso, em Eclesiastes encontramos: vai, vive a tua vida, come o teu pão, bebe o teu vinho, porque Deus já se alegrou das tuas obras. O sábio nos ensina que na simplicidade da existência há prazer, porque o pouco com Deus é muito, é sobra, e o muito sem Deus é angústia e dor. Ensina-nos isso essa manhã pela tua palavra. Aplica ao nosso coração de tal forma que ela se materialize no chão da vida, para a glória de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Imagine estar preso numa cadeia, sem água, sem esgoto, sem condições mínimas de higiene, sem luz elétrica, sem aquecimento, no frio europeu, sem direitos humanos ou qualquer tipo mínimo de tratamento digno. Imagine ter sido traído por seus amigos, caluniado por seus inimigos, abandonado pelo seu povo, desprezado pela sociedade a qual você faz parte. Imagine o fruto do seu trabalho está sendo minado, as pessoas que ama estarem sendo jogadas contra você, e o máximo que pode ser feito é escrever cartas, porque você está preso.
Imagine ter como fruto, resultado do seu projeto de vida, açoites, esbofeteamentos, castigo com varas, apedrejamentos, além de ter de escapar várias vezes de violências físicas em meio a tumultos. Imagine ter vivido em perigo nas estradas, em perigo no deserto, em perigo nas cidades, ter sido vítima de 3 naufrágios, num dos quais ter sido impelido a passar um dia inteiro na voragem do mar, na deriva, no oceano. É pouco? Quer mais? Imagine ter gasto anos e anos ensinando as pessoas, de casa em casa, de porta em porta, orando com elas, feito vigílias, realizado jejuns, ter pregado nos lugares mais adversos, nos possíveis e nos impossíveis, aconselhado, escrito cartas, e tudo isso agora está sendo desprezado ou esquecido. Imagine você chegar ao final da vida, sozinho, doente, sem ter casado, sem ter filhos, sem ter patrimônio, e sentir que tudo pelo qual lutou a vida inteira é algo que aparentemente pode facilmente se despedaçar. Meus queridos, essa manhã eu lhes trago um homem que no nosso tempo seria o modelo do fracasso, do cara que deu errado, da ovelha negra, do sujeito mal sucedido, azarado. Eu quero lhes apresentar Paulo de Tarso, apóstolo de Jesus Cristo, o homem que traz consigo esse currículo invejável, ou não. Mas eu tenho uma questão: o que aconteceria com a nossa fé se nós tivéssemos experimentado o que Paulo experimentou? Seria legítimo nessas condições ficarmos frustrados, infelizes, desiludidos, amargurados? Como é que você e eu reagiríamos expostos a essas condições? Nós teríamos abandonado o Evangelho? Nós teríamos desistido de Jesus? Viveríamos em meio a uma amargura sem fim, quem sabe deprimido, dormindo à base de diazepínicos, com sessões semanais no terapeuta? Seríamos pessoas ácidas, espinhosas, sempre com queixume nos lábios, viciadas em encontrar apenas impossibilidades na existência, providas de lentes que permitem-nos ter exclusivamente um olhar tenebroso a respeito da vida. Quando Paulo escreveu a carta aos Filipenses, que nós lemos há pouco, ele estava preso em Roma, nessas circunstâncias. O ano era provavelmente 61 depois de Cristo, e todos os acontecimentos que eu narrei anteriormente já haviam se dado. Em mais alguns poucos anos, ele seria julgado como subversivo e condenado pelo imperador Nero a ser decapitado em Roma. O meu desejo essa manhã é pontuar o seguinte: se não há como nós fugirmos das frustrações e decepções da vida, ainda que eu entenda que essas coisas podem ser minimizadas a partir de um caminhar novo e de um proceder diferente, como é que nós devemos lidar com essas questões quando elas se apresentarem diante de nós? Porque uma coisa eu quero lhe dizer: o dia da calamidade sempre chega, o dia da dor sempre chega, o dia da perda sempre chega, o dia das nuvens e do aguaceiro sempre chega, porque a vida é feita a partir dessas dinâmicas.
Como é que nós devemos encarar equívocos e erros que nós cometemos sem adoecer a nossa alma, sem matar a esperança, sem sucumbir a depressões, sem esmaecer e tornar a vida cinzenta, sem sufocar as legítimas vontades que nós temos, os sonhos que alimentamos? Como é que a gente faz? Como é que se faz, pastor, para ser feliz com pouco? Se hoje, para ser feliz, a gente tem que ter o melhor carro, o melhor apartamento, o melhor emprego, o bolso cheio de dinheiro, como é que faz para ser feliz com pouco? É possível? Bem, essa é a proposta do Evangelho. O nosso Senhor disse certa feita: eu não tenho onde reclinar a cabeça. As aves até têm ninhos, as raposas têm covis e cavernas, mas eu não tenho um lugar para descansar. E o próprio Paulo disse: se você tiver com o que se vestir e como se alimentar, esteja satisfeito. Isso é mais do que necessário para uma existência feliz. Você estaria satisfeito apenas com isso? Quero tirar algumas lições do texto de Paulo para lhe mostrar que é possível ser feliz com pouco. Esse é o nosso desafio. A primeira coisa que eu quero lhe ensinar nesse texto é que você precisa ter a alegria como um estilo de vida. Veja o que ele diz no verso 4: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente eu vos digo, alegrem-se. Dizer isso e ler isso sem entender o contexto no qual isso está sendo dito, parece uma frase filosófica, parece uma frase de impacto, parece a citação de alguém que quer promover um sentimento de autoajuda, um sentimento que promova assim um levantar de ânimo. O problema é que o sujeito que está dizendo isso está preso. O sujeito que está dizendo isso está com as suas costas marcadas por 40 chibatadas. O sujeito que está dizendo isso foi enganado pelos seus amigos, foi esbofeteado, fugiu dentro de um cesto, naufragou e ficou à deriva no oceano. O sujeito que está dizendo isso está doente. O sujeito que está escrevendo essa coisa está numa prisão fétida, fria. E ele escreve e diz: vocês devem se alegrar, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez eu vos digo, alegrem-se. Ele usa uma figura de linguagem aqui, levando a alegria ao extremo. Se o pastor Gelcírio me permite, ele me ensinou outro dia que isso é uma hipérbole, é verdade, pastor? Quando eu transformo isso, maximizo, alegrem-se no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se, alegrem-se na máxima potência. Tenha e cultive a alegria como um estilo de vida. Viver alegre na dor não é viver alienado, não é ser masoquista, não é ser louco, mas é preparar o coração para a boa semente, é estar aberto à possibilidade de que Deus a qualquer momento reverte a situação. Por isso o salmista diz que aqueles que semeiam enquanto choram voltarão com alegria. Por isso o salmista diz que o Senhor restaurou a sorte daqueles que estavam chorando e colocou um riso em seus lábios. E as escrituras estão recheadas de textos que falam: alegre-se. Alegre-se por padecer por causa do nome de Jesus. É difícil. E o próprio Paulo em Coríntios diz que pediu para um espinho na sua carne ser retirado. Era algo que o afligia, ele pede a Deus: retira isso de mim. E a resposta que ele tem é: a minha graça te basta. O poder só se aperfeiçoa na fraqueza.
Alegre-se no Senhor. Tenha prazer na tribulação. Tenha prazer na angústia, mas não é um prazer adoecido. Não é uma coisa que demonstra uma insanidade, mas ao contrário, é a certeza inequívoca que você tem de que esses matizes da existência estão construindo em você um ser de musculatura espiritual tal que você será capaz de enfrentar intempéries da vida, sejam elas quais forem, e a alegria será a sua bandeira. O Senhor será a sua entrada e a sua saída. Amém, queridos? Diz o profeta Isaías: vestes de louvor ao invés de um espírito angustiado. Alegre-se no Senhor. Ah, como é triste você ver um cristão murmurando, reclamando, aquele que tudo está ruim, aquele que 10 coisas acontecem boas e ele foca justamente naquela que não foi do jeito que ele queria. Deus se mostra leal e fiel em tantas questões que nós julgamos subjacentes, e aquelas que são supérfluas, aquelas que não são essenciais, mas que não se desdobraram na perspectiva do que queríamos, é naquela que nós focamos e ficamos amargurados, e ficamos entristecidos, e ficamos ácidos, e resmungamos de Deus, e queremos, igual ao profeta Jonas, nos aborrecemos da vida. Ah, eu quero morrer. Perdemos até a alegria de viver, porque as coisas não saíram do jeito que nós queríamos. Alegre-se no Senhor quando der errado. Alegre-se no Senhor quando os planos derem água. Aqueles que acompanham meu blog devem ter lido esses dias o texto quando Deus diz não. Deus diz não, meu querido. E quando Ele diz não, é não. E alguém me perguntou no aconselhamento pastoral: pastor, quando é que Deus diz não? Aí eu disse: é simples. Deus diz não quando você quer obedecer. Porque quando você não quer obedecer, pouco importa o que Deus diz. Deus só diz não para aqueles que estão dispostos a se submeter. Paulo, a minha graça te basta e pronto, você vai conviver com isso. Davi, você não vai construir o templo e pronto. Mas Senhor, isso aqui é o projeto da minha vida. Eu gastei toda a minha história trazendo os despojos das nações para te erguer um templo magnífico, com muita prata, muito ouro, muita madeira. E Deus diz: quem foi que eu disse para você que eu quero isso? Dá-me o teu coração, e isso me basta. Você não me construirá templo nenhum. Moisés olhou para a terra de Canaã, deve ter pensado: enfim, 40 anos com essa mundiça no deserto, ainda bem que Deus matou essas almas cebosas, todas elas, só sobrou Josué e Caleb, 2 homens de fé. Agora eu vou entrar nesse negócio. Aí Deus disse: vai nada. Quer apostar quanto? E o texto diz: morreu ali Moisés, servo do Senhor, porque Deus diz não. E quando Deus diz não, sabe o que você deve se fazer? Alegre-se no Senhor, porque o Senhor é a nossa força e a nossa esperança. Ele cuida de nós. Em vez de murmurar, enche o coração de louvor e de alegria. Pense assim: você está no meio da escada, tem gente melhor do que você, é verdade, mas tem gente pior do que você. Você quer ver problema? Eu posso lhe levar para ver. Eu lhe levo no Hospital do Câncer, eu lhe levo na Favela dos Coelhos, eu lhe levo para dar uma volta no Recife Antigo de noite e ver gente dormindo no meio da rua. E você vai se sentir a pessoa mais feliz do mundo. Você vai dizer assim: pastor, eu não tenho problemas, eu tenho assuntos pendentes. Benjamin Constant disse: a gratidão tem memória curta. Desenvolva uma vida onde a alegria seja a máxima.
Alegrai-vos no Senhor, diz o apóstolo. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Em segundo lugar, não viva baseado em expectativas. Verso 6: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. A coisa terrível é você gerenciar a expectativa. E nós vivemos cercados de fortes expectativas. Nós lançamos expectativas sobre as pessoas. Nós queremos que o nosso marido seja do jeito que a gente quer que ele seja. A gente quer que a nossa esposa seja do jeito que a gente quer que ela seja. A gente quer que os nossos filhos sejam do jeito que a gente quer que eles sejam. Inclusive façam a profissão que a gente quer que eles façam. E inclusive ganhem o salário que a gente queria ganhar, mas não conseguiu. E eles agora têm que ganhar. E toma expectativa, e a gente lança expectativa sobre os funcionários e esmaga as pessoas. A gente lança expectativa sobre o pastor, a gente quer um pastor perfeito. E aí o pastor, por mais que ele faça, por mais que ele tente dar conta, não consegue agradar todo mundo, ele não consegue abraçar todo mundo. E sempre, se eu parar aqui e mandar um formulário para você escrever, cite 5 defeitos do pastor, misericórdia, eu não quero nem ver o que vai chegar, porque a gente não dá conta. Porque a gente tem expectativas. Não viva com a vida construída em cima de expectativas. É a expectativa da vida. A gente espera da vida. É o que o pessoa falou. A gente quer, a gente fica se lamentando. Eu não fui aquilo, eu não fui médico, eu não fui para aquela cidade, eu não casei com aquela pessoa, e a minha vida não foi o que eu queria. Eu não sonhei nada disso. Eu não queria essa reca de menino. Eu não queria trabalhar nesse lugar. E aí a gente fica naquela coisa, e quando chega nos 40 parece que piora tudo. Eu, quando fiz 40, a vista começou a falhar, as costas começou a doer, o cabelo começou a ficar branco. Eu digo, meu Deus do céu, isso é uma maldição, isso é uma desgraça. Diz que crise de meia-idade é aquela situação em que você sofre pelo que não foi e anseia pelo que não pode ser. Então você está exatamente no meio do nada. Você se sente um nada. Forte expectativa. Temos expectativas sobre nós mesmos. Meu Deus do céu, as pessoas se cobram, exigem de si aquilo que não podem fazer, exigem a perfeição, exigem que sejam os mais bonitos, os mais qualificados, os mais inteligentes, e alimentam fortes expectativas. Não podem cometer erros, e quando cometem um erro, e quando são surpreendidos em pecado, aí entram em parafuso, vivem um cristianismo legalista, vivem ainda debaixo da lei de Moisés, não compreenderam nada da graça. Haja expectativa. E Paulo diz, olha, não viva desse jeito, não ande ansioso, deixa que Deus conheça as tuas necessidades pela oração e pela súplica. Mas sabe o que a gente faz? A gente tenta fazer tudo, a gente se mexe, a gente se esforça, a gente vira para um lado, vira para o outro, usa o nosso network, usa o Facebook, bota anúncio, manda currículo, faz negociada, trabalha, liga, faz telefone, manda e-mail, tal, não deu certo, não funcionou nada. E o cara diz assim, bem, agora só me resta orar. E Paulo, na sua carta aos Colossenses, diz, irmãos, aconselho antes de tudo que se use a prática das orações. Você vai começar qualquer coisa, primeira coisa que vai fazer, ore. Porque aquele que ora é conhecido de Deus, se relaciona com Deus. Sabe qual é o grande medo que eu tenho na vida? É chegar lá no céu e Jesus está assim, de braços abertos, e eu for abraçar ele, e ele dizer assim, não é você não, é aquele que vem ali atrás. Eu disse, não, mas você não está me conhecendo não? Não, quem é você? Eu era aquele pastor episcopal que pregava, eu era tão entusiasmado, não lembra não? Gritava muito, pentecostal. Não lembro de você não. Jesus, eu usava uma cruz desse tamanho, parecia a cruz que tu foi pregado, Senhor. E eu tinha aquelas vestes, e eu preguei, eu louvei, evangelizei, eu aconselhei, abri minha casa, eu fiz tantas coisas, Senhor. Tu não lembra não? Eu não lembro você não. Você orava muito?
Senhor, eu não tinha tempo de orar, Senhor. Eu estava muito atarefado. É por isso, filho. É por isso que eu não sei quem você é. Dá licença aí pro Joãozinho. O Joãozinho não fez nada, mas ele orava todo dia. Vem, Joãozinho, que eu vou dar um cheiro em você, filho. Senhor, você vai para o purgatório. Fica lá em disciplina. Ah, meu Pai, expectativas de fazer coisas e nós não oramos, não colocamos diante de Deus. E Paulo nos diz assim: ore com súplicas. É aquela oração que vem de dentro, aquela oração da dor, é aquela oração da alma que está quebrada, é aquela oração de quem está com fome de Deus. Mas aí no mesmo versículo ele diz: mas ore também com ações de graças. Ou seja, ele diz assim: peça, mas agradeça, suplique, mas também se renda. Chore, mas dê sorriso. Paulo nos dá essa possibilidade de nós sermos gente. Você não é de aço, não, você é de osso, rapaz. Você pode se afligir, você pode chorar, mas o profeta Malaquias diz: se a videira não der rosas, se o fruto da oliveira mentir, se nos currais não houver leite e as ovelhas forem arrebatadas do aprisco, ainda assim a minha confiança estará depositada no Senhor, o Deus da minha salvação. Aleluia, amém. Coloque a sua expectativa em Deus, e não nas pessoas, e não na existência, e não nos seus projetos pessoais, e não nos seus negócios. Coloque sua expectativa em Deus, não em você mesmo. Coloque tudo diante dele, pela oração e ação de graças, e você verá que a vida se desenrolará de outra forma. Você será feliz com muito pouco. Eu gosto da frase do Armando Nogueira: o dever de acertar está intimamente ligado ao direito de errar. Em terceiro lugar, eu quero lhe dizer: deixe que o entendimento seja vencido pela paz. Verso 7: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Sabe qual é a proposta de Paulo? Deixa que a paz vença o entendimento. Sabe o que é o entendimento? O entendimento são as nossas racionalizações. O entendimento são as nossas concepções de mundo. O entendimento são as nossas percepções da existência, são os valores que nós introjetamos. É a forma simplista, é a forma linear, é a forma rotineira que nós imaginamos que a vida se desencadeia, como se fosse um fluxo de processos inalterados. Mas Deus pega o tabuleiro da existência, mexe com as pedras e faz do jeito que Ele quer. Hoje é assim, amanhã é de outra forma. Deixa que o entendimento seja vencido pela paz. Mas pastor, qual é o entendimento dos nossos dias? É a competição, é a violência, é o medo, são as relações superficiais, é o prazer sem propósito, é a felicidade posta como objetivo máximo, é a religião como um alucinógeno, é a sociedade dos campeões, que você tem que ser o melhor, o primeiro, o mais bonito, o que vende mais, o que bate todas as metas, e o sujeito fica vivendo nessa ansiedade, nessa neurose, nessa necessidade de bater todos os recordes, de chegar no pináculo do templo, e vive sucumbindo ante essas pressões. Deixa a paz de Deus vencer esse teu entendimento secular, terreno, superficial, plano, rasteiro, simplório, fútil. Até na igreja a gente quer ser o melhor de todos, quer ser o mais espiritual, quer ser o mais importante, quer ser o que quer ser tratado com mais dignidade. Eu cheguei lá nas 50 lições na catedral, estava lotado. E eu entrei, fiquei por último, eu entrei com roupa comum. Falei, meu Deus, os pastores todos paramentados. Eu digo, pronto, agora eu vim aqui, estou sem farda, mas vou ficar aqui quietinho. E aí um pastor amigo falou, olha, reverendo, tem um lugar lá na frente, o senhor pode sentar lá. Eu falei, vou não. Por que Jesus mandou sentar atrás? É melhor que alguém me chame lá para frente do que eu sentar lá. E aí o patriarca dizer, meu filho, esse lugar é do arcebispo, volte lá para trás.
Eu vou ficar aqui em pé, meu amigo. Eu estou tão bem aqui. A gente quer ser o melhor, a gente quer ser o máximo em tudo. É o entendimento de ter que ser maior em tudo. Aí Paulo diz: deixa que a paz de Deus inunde o seu coração, tire todas essas coisas. Quando Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, ele disse: eu não dou a você como o mundo a dá. E é preciso entender o contexto no qual Jesus falou isso, porque naquele tempo havia a Pax Romana. Era uma paz sustentada pela força, pelas armas, pelo sangue derramado. Havia paz, mas era uma paz gerada a partir da opressão, da luta, do poder, do esmagamento das sociedades e das nações. Mas Jesus disse: eu deixo-vos a minha paz, porque aquele que vem a mim, jamais o lançarei fora. Entrará, sairá, achará acolhida. As portas da casa estão abertas. Fique à vontade, entre e saia. Venha quando você quiser. Pode me chamar de pai. O véu do templo foi rasgado. Sente, põe os pés em cima da mesa. Fique à vontade. Você é meu filho amado. Você é muito querido. Portanto, deixe que a paz seja aquela que vence esse entendimento, as suas racionalizações e conceitos, os seus objetivos e projetos, os seus alvos. Deixe que a paz de Deus harmonize tudo isso. John Kennedy diz: quanto mais aumenta o nosso conhecimento, mais evidente fica a nossa ignorância. Em quarto lugar, lhe recomendo, para viver uma vida simples e ser feliz com pouco, construa a existência baseada em valores. Verso 8: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável e de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, seja nisso que vocês pensem e ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Aqui é complicado, hein? Porque os nossos valores são outros. Os nossos valores são o egoísmo, a inveja, a ganância, o ciúme, a porfia, a contenda, a lascívia, a pornografia, o descaso, a falta de fidelidade, a falta de tolerância, a falta de paciência. Aí Paulo diz: jogue esses valores fora e construa uma vida sob um platô de valores mais excelentes. Isso se chama evangelho. Evangelho é vinho novo para odres novos. O que é o vinho, pastor? O vinho são os conteúdos. O bem-aventurado é aquele que é, não é aquele que faz. Não tem a ver com aquilo que eu realizo, tem a ver com aquilo que eu sou, e sou pela misericórdia de Deus, porque Deus está construindo em mim de dentro para fora um ser novo. É por isso que ele disse a Jeremias: vá na casa do oleiro, veja como ele desfaz o vaso, veja como ele quebra o vaso e faz um vaso novo. A proposta de Deus é que você seja feito um vaso novo, amém, gente? Valores e conteúdos novos. O reino de Deus são princípios, são valores que quebram paradigmas. Ouse ser honesto. Eu e Ricardo participamos de uma licitação essa semana, e dessa licitação dependia o nosso futuro como empresa, porque estamos vivendo um momento muito difícil, fruto de um cliente muito grande que não nos pagou. Nós sofremos um cano de R$1 milhão. E aí eu falei para o Ricardo, a gente precisa contratar aquele robozinho. O robozinho é um programa que fica dando os lances numa velocidade que o nosso dedo não faz. E era um pregão eletrônico. E o robô, ele está numa situação hoje em que alguns acham que é ilegal e outros acham que não, que é legal. E não há uma posição ainda oficial. E aí eu falei para Ricardo, vamos contratar o robô, porque nós não podemos perder isso. E aí foi passando o tempo, e eu: Ricardo, e o robô, você viu? Eu vou ligar, eu vou ver. E foi chegando, e na véspera eu disse: Ricardo, e o robô? Aí ele disse assim: pastor, eu estou sentindo de Deus que a gente não deve contratar esse robô, não.
Aí eu pensei comigo, falei, amém. Se tiver que ser nosso, nós vamos ganhar. E nós fomos, sem robô, com o Ricardo digitando lá. Eu, meu Deus do céu, Jesus. E quando ele digitou, ele disse, não dá mais para baixar, não dá, chegou, eu digo, baixa, só mais essa, baixou, fechou, a gente ganhou, pronto. Eu digo, fiz feito André, meu Deus do céu. Sabe por quê? Porque a gente quer construir uma vida baseada em valores. Ouse ser fiel, ouse ser verdadeiro, ouse ser leal, ouse ser sensível, moderado, ouse ser equilibrado, ouse ser sensato. Fixe suas prioridades, seja perseverante, porque mudar leva tempo. Mudar não é uma coisa da noite para o dia, não, querido. Mudar leva muito tempo. Às vezes as pessoas chegam e dizem, pastor, aquele lá está fazendo isso, está fazendo aquilo outro, e ele faz parte da liderança. Eu digo, eu sei, mas tenha calma, mudar leva tempo. Essa semana eu almocei com o pastor Martorelli, muito querido, amigo, e estávamos conversando, e ele disse, Charlito, teve uma época em que eu estava sendo muito difamado, e eu fiquei muito triste com aquilo, eu fiquei muito machucado, muito doído com aquilo. Mas aí eu fui orar e Deus me deu uma revelação, e eu contei para a igreja. Eu disse, qual foi? E Deus me falou assim, Martorelli, não fique triste, não fique abatido, filho, não fique preocupado. Tudo isso que estão dizendo de você, não aflija o seu coração, porque eu e você sabemos que você é muito pior do que isso. Então você está no lucro. Eu sei que eu sou muito pior do que o que aparece, mas o meu Senhor resolveu me tornar justo e justificado pelo seu sangue, amém. Cecília Meirelles diz, a vida só é possível se for reinventada. Reinvente a sua vida, introjete valores novos, e você vai ver que é possível ser feliz com pouco. E em último lugar, aprenda a viver com contentamento. Veja o verso 11, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Que coisa tremenda. Quando alguém chega nesse ponto, eu digo que tornou-se uma pessoa madura. É alguém cujas circunstâncias da vida não alteram mais a sua percepção e o seu relacionamento com Deus. Está com a despensa cheia, graças te dou, Senhor, pela tua fidelidade. Abriu a despensa e não tem nenhuma lata de salsicha, Senhor, graças te dou pela tua fidelidade, pela tua provisão. Eu sei estar humilhado e sei estar honrado, sei ter muito e sei ter pouco, sei andar em abundância e escassez, sei, Senhor, me adaptar às circunstâncias, porque tu és o meu Deus, tu és o meu socorro, tu és a minha esperança, tu és a minha fortaleza, tu és a minha rocha. Tu não permitirás que os meus pés resvalem, mas tu me tratarás como filho, e me porás uma mesa, e me banquetearás no deserto, e abrirás para mim um caminho para que eu passe. Os montes e outeiros se alegrarão, a vida se harmonizará, porque tu estarás cuidando de tudo aquilo que eu preciso. Amém, gente? Olha, aprenda a viver com contentamento, coração grato. Eu vou lhe dizer um segredo essa manhã: Deus não vai lhe dar tudo o que você quer, mas vai lhe dar tudo o que você precisa. E muitas das coisas que você precisa são coisas que você não vai gostar de receber. E se você rejeitar, a grande obra que Deus tinha para fazer na sua vida e no seu coração será perdida. Mas se você receber com alegria, Ele construirá em você um templo que cresce para dentro, e você viverá dimensões da graça e da misericórdia de Deus como nunca antes havia vivido. Aprender o que significa passar pela situação e superá-la é o desafio que nós temos. As circunstâncias não devem
alterar a nossa alegria e a nossa paz. Pelo contrário, são motivos de gratidão. Aceite aquilo que a vida lhe trouxe, sabendo que Deus é Senhor de todas as coisas. Olha, eu gosto muito da maneira como Paulo encerra esse bloco de Filipenses 4, a sistematização do seu pensamento, quando ele diz no verso 13, como que concluindo o seu raciocínio a respeito dessas questões, ele diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. E há um entendimento perigosamente errado sobre essa passagem das Escrituras. Muitas doutrinas triunfalistas dos nossos dias distorcem o real significado do que Paulo queria dizer. Essa teologia da prosperidade, que é baseada em barganhas com o sagrado, nesse evangelho que não tem perda, que não tem renúncia, que não tem cruz, que não tem sal, que chama você apenas para ser um campeão, apregou esse texto como sendo algo do tipo assim: eu posso conseguir qualquer coisa de Deus, eu posso conseguir qualquer coisa na vida. Mas não é esse o espírito do que Paulo está falando. O que ele quer ensinar é que nós podemos viver as ambiguidades da existência, as dores da terra, sem sucumbir na nossa fé e na nossa vida com Deus. Tudo posso tem a ver com as experimentações da vida, em todas as suas dimensões, sabendo que tristeza não tem fim, disse o poetinha, felicidade sim, sabendo que a vida é feita mais de não do que de sim, mais de lágrima do que de riso, mais de perdas do que de conquistas. E aí, você sabe o que é que eu traduzo esse texto? Tudo posso naquele que me fortalece. Eu digo assim para mim: eu posso perder, eu posso errar, eu posso me decepcionar, posso me entristecer, eu posso ficar confuso, eu posso me sentir sozinho, fraco, eu posso sentir que perdi tempo, eu posso sentir que perdi dinheiro, eu posso sentir até que perdi vida, eu posso sentir que não valeu a pena, que eu fui enganado, que eu fui traído, mas também eu posso sentir que Deus me deu a vitória. Eu posso sentir que sobre mim cai um bálsamo de paciência. Eu posso sentir que Ele tem me feito manso, humilde, leal, amigo, que Ele me tem feito terno, que o sucesso não quer dizer aquilo que eu acumulo, mas em quem eu me tornei. Eu posso me sentir seguro, eu posso sentir que tenho domínio próprio, eu posso me sentir cheio de esperança, otimista, positivo, encorajador, visionário. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém. Você quer ser feliz com pouco? Então eu vou lhe dar algumas dicas para você ser feliz com muito pouco. Em primeiro lugar, tenha na alegria o seu estilo de vida. Em segundo lugar, não viva baseado em expectativas. Em terceiro lugar, deixe que o entendimento seja vencido pela paz. Em quarto lugar, construa uma vida baseada em valores. E finalmente, aprenda a viver com contentamento. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, nesse ano que se inicia, nós queremos mesmo aprender a ser feliz com pouco. Talvez estejamos a vida inteira esperando uma felicidade que nunca chega, porque nós complexificamos tanto a vida e as coisas, que ser feliz para nós exige tantas dependências e realizações e coisas, que jamais seremos felizes assim. A verdadeira felicidade não é uma alegria desmedida, irresponsável, perene. A verdadeira felicidade consiste em saber quem nós somos, para o que fomos chamados e qual é o nosso destino. A nossa certeza
é a nossa salvação. Muito obrigado, Senhor, pela paz e o contentamento que nos invade essa manhã. Abençoa a tua igreja, por Cristo o nosso Senhor. Amém. Vamos louvar ao Senhor.